Olá, que bom ter vocês aqui na nossa última aula do nosso primeiro módulo. Hoje vamos falar de um assunto que às vezes é negligenciado: a hidratação. A água é essencial para o funcionamento do nosso corpo e influencia diretamente na nossa disposição, na nossa concentração e também no nosso metabolismo. Você sabe qual é a quantidade ideal de água que devemos consumir diariamente? E quais são as melhores fontes de hidratação? Vamos descobrir isso juntos? Bom, nosso corpo é composto de 60% de água e ela desempenha várias funções essenciais, como regular a temperatura hormonal, então não deixando o corpo ter uma febre, transporte de nutrientes e oxigênio para as células. Então, as células precisam de água para que os nutrientes, as vitaminas, os minerais e o oxigênio sejam transportados. Ajuda também na digestão, na absorção dos alimentos. Se a gente está desidratado e bebe pouca água, os nutrientes que a gente consome não vão ser bem absorvidos. E também auxilia na eliminação de toxinas através da urina e do suor. Aquelas toxinas indesejáveis dos alimentos industrializados, medicamentos, entre outros, vai ser eliminadas pela água através da nossa urina e suor. Além de também lubrificar articulações e proteger de os órgãos vitais, como coração, cérebro, rim, enfim, todos os nossos órgãos essenciais para a nossa sobrevivência. Ou seja, sem água, nosso organismo simplesmente não funciona bem. Mas afinal, o quanto de água nós precisamos consumir diariamente? Bom, a recomendação para uma pessoa adulta, né, nas faixas etárias aqui a partir dos 10 anos de idade também, nós podemos consumir em média de 2 litros de água por dia. Acima de alguma faixa etária, dependendo da atividade física praticada durante o dia, se trabalha no calor, isso aumenta até 3 litros de água por dia. Mas existe uma quantidade calculada para cada organismo. Isso pode variar muito de acordo com a idade, como eu disse, de acordo com o peso, com o nível de atividade física e até a temperatura ambiente. Em dias mais quentes, vamos precisar de mais água. Agora, existe uma fórmula certa e adequada para que a gente possa calcular essa quantidade de água ideal. Basta vocês calcularem um valor 35 ml por quilo de peso, ou seja, 35 vezes o seu peso. Vamos supor que você pesa aí 70 quilos, 70 vezes 35, 2 litros e 450 por dia. Ou seja, você vai descobrir, multiplicando o valor 35 vezes o seu peso, a quantidade de água que você precisa consumir por dia. Essa água tem que ser consumida aos poucos ao longo do dia. Evite tomar água de uma vez, porque isso também pode ser prejudicial e muito. Além de que também, as pessoas que praticam atividade física, gestantes, as grávidas, as mães que estão amamentando, elas podem consumir uma quantidade maior ainda. Quando está muito quente, um atleta às vezes pode aumentar desses 35 ml por quilo de peso até para 40 ml por quilo de peso. Então isso é muito individual, mas é interessante você saber essa fórmula e fazer para que você já comece a consumir a água adequada para o seu organismo. Agora, existe alguns sinais que a gente tem que tomar muito cuidado, que pode evidenciar uma desidratação. Por exemplo, a boca seca, tontura, urina escura, cansaço. Muitas das vezes pode ser por falta de água, pode ser por vezes uma desidratação, porque às vezes a gente esquece de beber água. Ao longo do dia a dia, na correria, a gente nem percebe que a gente está desidratado. E quando a gente sente sede, a gente já está desidratado. Por isso a importância de beber essa água ao longo do dia. E alguns sinais que você precisa beber água são importantíssimos observar. Por exemplo, quando está com boca seca, sensação de sede constante. Se você não para de ter sede, é porque você está muito desidratado. Urina escura, urina com cheiro forte sinaliza uma desidratação. Tontura, dor de cabeça e um cansaço excessivo. Além de que a pele também pode ficar ressecada
e os lábios rachados. Então, para evitar isso, mantenha sempre uma garrafinha de água por perto, estabeleça lembretes ao longo do dia, pode ser no celular ou por um aplicativo. Enfim, sejam criativos, porque a água é a melhor opção para um corpo hidratado. Mas existem outras fontes também de água, ou seja, de líquidos, que podem auxiliar na hidratação. Por exemplo, frutas ricas em água, melancia, laranja, abacaxi, o morango, o melão, são frutas suculentas que auxiliam aí na hidratação. Vegetais também que são considerados hidratantes, o pepino, alface, tomate, abobrinha e alguns chás naturais sem cafeína. Por exemplo, a camomila e a erva doce, que são considerados chás brancos, que não prejudicam a saúde. Outros alimentos fonte de hidratação também é a água de coco, que além de hidratar, repõe eletrólitos naturais para o nosso corpo. Bom, já os refrigerantes, as bebidas alcoólicas, os sucos industrializados de caixinha não são boas fontes de hidratação, pois podem conter açúcar e aditivos que são prejudiciais. Tem os isotônicos, o Gatorade, por exemplo, também, que muitas pessoas têm o hábito de consumir, mas tem que tomar muito cuidado, porque eles são riquíssimos em muitos minerais e pode ser tóxico e pode prejudicar até o funcionamento dos nossos rins. Além de também ter conservantes, açúcares e aromatizantes. E também pode auxiliar aí na desregulação da pressão arterial. Então tome muito cuidado com esses alimentos. Agora, uma dica para você manter sua hidratação em dia. Sempre carregue uma garrafinha de água, um copo bonito, uma taça, algo que vai favorecer você não esquecer de beber água. Você também pode estabelecer metas diárias de consumo, usando aplicativo, como eu já disse, lembrando. Acrescente rodelas de frutas, como aí na figura, né, na água para dar um sabor, estimular o consumo. Pode consumir também água com gás, tranquilamente, com uma fruta, pingando um limão. Enfim, associe o hábito de beber água e as atividades do nosso dia a dia, como no horário de acordar, antes das refeições e antes de dormir. Isso vai ajudar bastante a você criar um hábito e fazer da hidratação uma prioridade diária. Agora me conta aqui, você já tem o hábito de beber água regularmente ou não? Quantos litros de água você consome por dia? Deixe seu comentário aqui para gente ver as suas estratégias para manter hidratado. Vamos compartilhar dicas, porque pequenas mudanças fazem uma grande diferença para a nossa saúde e bem-estar. Nos vemos até o próximo módulo.